Um gesto simples, como abrir a torneira, dava muita dor de cabeça. Dava muita dor de cabeça, a falta da água naquele tempo era coisa fora de sério, né? Era muito difícil e quem não tinha caixa d'água. Dona Claudete, como é que era há 20 anos atrás? Era muito ruim, né? Da água que a gente faltava muita água, né? Daí não tinha e ficava 2, 3 dias sem água, né? Daí ficava muito difícil pra gente. Bom, Ednei Griga tem um comércio aqui, uma lavação na cidade. Como é que era antes de vir aqui em São João? Na época da Casan, era difícil a gente ter água aqui no Jardim de São Paulo, um ponto mais alto de São João Batista, né, um dos pontos mais altos. Não tínhamos água na torneira, para tomar banho a gente usava muita água da chuva, a gente aparava a água da chuva para poder tomar banho. São João Batista, na época, sofria com a falta de água. E na visão do então prefeito eleito, Aderbal Manuel dos Santos, só havia uma solução: a municipalização. Bom, pessoal, hoje, dia 2 de setembro, faz 20 anos do CISAM aqui em São João Batista. Eu estou aqui com o ex-prefeito Aderbal para fazer esse passeio aqui pelo CISAM e para contar um pouco da história para você. Olha, Daniel, bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Quando a gente assumiu, na verdade, por que a gente assumiu a água em São João Batista? Eu fui candidato a prefeito em 2004, na verdade, assumi em 2005 e a gente tinha realmente o compromisso de municipalizar a água. Até por quê? Porque a Casan deixava faltar água em São João Batista e entregava uma água de má qualidade à população batistense. Então, além da falta de água, era água de má qualidade. Então, a comunidade tinha relatos aí de pessoas ficar 16, 17 dias sem água. Especialmente os bairros mais altos de São João Batista, o Crecker, Jardim São Paulo, o Firenze lá tinha um problema na rede lá, o Morro do Pedroca, e assim, lá o loteamento Ramos, várias localidades que daí estavam sem água. Além do que, a Casan tem uma burocracia muito grande de fazer uma extensão de rede, não levava água. Então, isso fez com que a gente realmente programasse, assumisse e avisamos, fizemos audiência pública, tivemos uma audiência à época com o presidente da Casan, Valmor De Luca, levamos os vereadores à época, levamos alguns moradores até relatando a dificuldade que estávamos enfrentando em São João Batista com a falta de água, com o desleixo, podemos dizer, da Casan. Por isso, a gente resolveu municipalizar. E nós estamos aqui no CISAM, se você olhar aqui à direita, a Casa de Química, aqui nos fundos, você olhar essa extensão aqui da estação de tratamento de água, se você for lá na captação, você vai ver os investimentos que foram feitos na minha gestão e, obviamente, também depois em outras gestões, foi feito alguma coisa. Até acho que poderia ter sido feito mais, pelo que aquilo que o CISAM representa para São João Batista, por aquilo que arrecada, se realmente tivesse o afinco, o compromisso, nós poderíamos ter mais investimentos em São João Batista. Mas assim, foi, na verdade, uma decisão que, obviamente, tive o apoio da comunidade, total da comunidade, tive o apoio, na época, dos vereadores e também o apoio dos nossos secretários, da equipe. Até falei na Super e a gente às vezes esquece de falar o nome de alguns funcionários, mas o Adriano Piva, que está lá no CISAM também, que esteve funcionário concursado, o Cid do Ramo, que também está desde o começo. Na verdade, nós temos várias pessoas que estão desde o começo e que viveram e vivem a história do CISAM. Então, eu acredito que assim foi uma decisão acertada. Como eu falei, tive o apoio da comunidade batistense, dos órgãos de imprensa à época, dos vereadores, e nós pegamos firmes e com certeza, na época era um compromisso, e é um compromisso, e a gente trabalhava diuturnamente para fornecer água boa, água de qualidade, como é o lema do CISAM, água boa e sempre. Uma decisão que mudou a vida dos batistenses. Seu Osmar Flegler tem um mercado. Nesses 20 anos, mudou muito a situação? Agora sim,
porque muita coisa foi realizada, o povo mais contente, porque muita gente às vezes via o relato e a gente escutava que às vezes chegava em casa cansado, queria tomar um banho e não tinha água, né? E agora não, pois foi municipalizada, veio bons, né, profissionais, foi agilizando cada vez melhor, né? Para mim, parabenizar, né, o Aderbal na gestão dele, que fez esse ato de bravura para poder fazer e deixar um legado, né? E desde quando o Aderbal assumiu esse compromisso, na época quando era prefeito, tirou da Casan para a Cisan, melhorou 100%, tanto no bairro de São Paulo como em São João Batista em todo aí. A gente utiliza muita água, né? Na época a Casan era muita falta de água, até os vizinhos na época, minha falecida mãe fizeram abaixo-assinado, coisa nada. Então assim, para a gente foi uma grande conquista ter essa água maravilhosa que é a água da Cisan, uma belíssima obra, como eu até ontem citei na rádio, que o nosso prefeito, antigamente, né, o Aderbal Manuel dos Santos, fez essa obra maravilhosa aí para São João Batista, e quem ganha com isso tudo é nós aí, do pessoal, Jardim de São Paulo, Ribanceira, os bairros mais altos, Timbezinho, aí ganhar essa água maravilhosa aí que nós temos, uma água muito boa, tá? Agora é bem melhor para a vista do que era antes. Meu Deus, melhorou bastante a vista do que estava antes. Agora está bem tranquilo, graças a Deus. Sr. Aderbal, como é que é 20 anos depois? Vê que uma decisão difícil, teve que ter coragem para fazer, mas que deu certo, né? Deu um retorno tão esperado para a comunidade. Olha, Daniel, graças a Deus, tudo que eu fiz na minha vida, graças a Deus sempre deu certo. Né? Minhas empresas, meus negócios, e não foi diferente na administração pública. E para mim é um orgulho muito grande, certamente, tu vir aqui no Cisan, né? Aqui hoje na estação de tratamento de água, e você vê nessa casa de química, vê aqui a estação de tratamento aqui, vê tudo organizado, diferente de quando era Casan. Quando era Casan, né, se você olhar aqui aos fundos, tinha a estação de tratamento deles antiga, que era para ter 1 metro de areia, só tinha meio metro de areia. Então já até a areia eles economizavam, né, que isso já com certeza influi na qualidade da água aqui, né? Eles não usavam flúor, só usavam cloro. E a casa de química, onde eles faziam o tratamento, se você depois pode observar, pode gravar, realmente era uma vergonha para aquilo que a Casan arrecadava, levava o dinheiro de São João Batista e não investia em São João Batista. Então, para mim, é com bastante orgulho de ver hoje, né, eu ando na cidade, né, moro aqui e vejo as pessoas, faltava água, o senhor foi o prefeito que municipalizou. Claro que eu fui um instrumento naquele momento, mas foi a comunidade, né, junto com a minha equipe, junto com, como eu falei, com o meu secretário, junto com a população batistense, junto com os vereadores. Eu tenho muito orgulho de ter municipalizado a água em São João Batista. E hoje quem está à frente do Cisan é o vice-prefeito Matheus Galiani, que fala um pouco desses 20 anos. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Uma satisfação mais uma vez estar aqui. Hoje é um dia muito feliz, um dia de muito orgulho, né? Então, completa 20 anos da municipalização da nossa água aqui em São João Batista, da criação do Cisan. Quando lá atrás, há 20 anos, o ex-prefeito Aderbal, junto com toda a sua equipe, tomou essa importante decisão de municipalizar a água em São João Batista. Muito era falado que naquela época faltava água, a nossa água não era de qualidade, um atendimento muito ruim advindo da Casan. E essa decisão mudou, na verdade, a nossa cidade. Hoje o Cisan é considerada a maior obra de São João Batista pela questão da nossa água. Hoje nós temos uma água em abundância, uma água boa, de qualidade e sempre. Então isso muito se deve a essa atitude corajosa lá atrás de municipalizar a água. E a nós agora, né, cabe a responsabilidade de continuar esse serviço, investindo forte realmente na manutenção, em novos equipamentos aqui, para que a gente possa manter uma água sempre boa e de qualidade. Eu tenho muito orgulho da história do Cisan. O meu pai, na época, era secretário de infraestrutura, assumiu por certo tempo essa autarquia, na época fazia parte ali, né, na área da infraestrutura, e ajudou também o ex-prefeito Aderbal, junto com o Neto Zunino, né, o Beto, os vereadores da época, todos contribuíram para que isso possa acontecer. E toda a população de São João Batista, né, que ajudou e muito para que hoje nós possamos ter uma água boa, uma água de qualidade. Então a gente fica muito feliz e temos um compromisso aqui de planejar realmente o Cisan aí para os próximos 10, 20 anos daquilo que a gente espera.
fazendo melhorias na nossa captação de água, aqui na estação de tratamento de água também, bem como toda, né, a estrutura. Nós já viemos fazendo um trabalho forte, levando água onde ainda hoje não tem, aproximadamente aí 98% da nossa cidade tem água tratada, a água do Cisan, e nós estamos trabalhando muito para que a gente possa sempre ampliar essa rede e levar uma água boa, levar uma água de qualidade, uma segurança para as famílias. Aqui a gente passa por um processo rigoroso no tratamento de água. A nossa água ela é vistoriada aí com testes a cada 2 horas, são mais de 75 mil testes por ano, né? E nós temos muito orgulho da qualidade da nossa água que vem lá da nossa captação na Vargem Pequena, é tratada e distribuída aqui para toda São João Batista. A gente fica muito feliz, agradeço a oportunidade da Rádio Super e que venham aí mais 20, 30, 40, 50 anos. Muito obrigado, pessoal.